Boa noite a todos. Que possamos nos envolver, nos deixarmos ser envolvidos nas doces vibrações do nosso amado Mestre Jesus para mais uma noite de estudos, de compartilhamento do nosso tão preciso em nossas vidas, do nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus, nossa regra de conduta. Então, que tenhamos aqui uma noite agradável e serena e que cada um possa retirar aquilo que mais foi importante para levar para cada um. Porque, afinal de contas, quando a gente pega um estudo para fazer, primeiro, o estudo, primeiramente, é para quem está fazendo. Todo mundo já sabe disso. Mas é muito bom a gente também saber compartilhar. Quando a gente consegue captar, a gente compartilhar, é tirar a candeia debaixo do alqueire. Então, eu acho também isso muito importante, a gente ter essa consciência de que quando a gente está falando aqui, a gente não está falando somente para a gente, mas está tentando ajudar. Se a gente entender um pouquinho, a gente conseguir passar esse moncadinho para mais alguém. Então, hoje, nós, como o Davi já disse, nós vamos falar sobre carnaval na visão espírita. Na maioria das religiões, é um tema bem delicado, essa questão da festa do carnaval. Por ser uma festa que os foliões brincam e tal, mas nós precisamos aprender, antes de mais nada, a entender o que Jesus nos ensinou, que está aqui no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Pecado, sabemos nós, erro. Vamos começar então a entender que nenhum de nós aqui pode colocar a pedra na mão. Já começa por aí. Nenhum de nós pode aqui pegar a pedra para jogar e atacar o outro. Eu estou falando a pedra no sentido figurado. Não é aquela pedra que a gente pega para machucar, mas são as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos em relação às atitudes alheias. Então, nós precisamos nos conscientizar de que estamos aqui para compreender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Ele nos traz, para que nós possamos nos melhorar. Então, nós vamos entender essa condição do carnaval através dessa passagem de Jesus. É através dessa citação, que por sinal foi anotada por 2 evangelistas. Primeiro foi anotado por Mateus no capítulo 7, versículos de 1 a 5, não julgueis para não seres julgados, e em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Olha como aí daí a gente já começa a fazer a viagem dentro de nós. Gente, nós precisamos fazer sim a nossa reforma íntima. Antes de qualquer coisa, nós precisamos estar diante de nós mesmos e dos nossos erros e também dos nossos acertos. Porque a gente não é só um mundo, um pedaço de erro. A gente acerta também. Então, nós precisamos começar a compreender o que me cabe e aquilo que não me cabe mais. Nós já temos condições para isso. Já não somos bebezinhos, somos já adolescentes espirituais, então nós já temos essa condição. E uma palavra que eu não gosto é aquela tal de aborrecente. Não, porque a maioria de alguns aqui estão na adolescência e a maioria de nós já passamos por ela. Então não é nada de aborrecente. Nós estamos aflorando os nossos conhecimentos. Então vem com o que a gente está recebendo, com o que a gente já está trazendo, e aí a gente começa a colocar para fora as nossas vontades. E o carnaval é um ponto desse. Essa festa. Segundo os estudos e tal, carnaval significa festa da carne.
carne, encarnados. Olha como a gente já tira essa coisa ruim, festa da carne, que parece que é uma coisa assim, que vai estragar. Festa da carne, de quem está encarnado. A gente faz festa de aniversário, a gente faz festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, uma festa. Então vamos aqui, esse trabalho eu tirei de quem nos traz é Bezerra de Menezes e Emmanuel. E também do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, quer dizer, a gente está aqui embasado. Não são minhas as palavras que eu estou falando. Foi o que eu estudei, o que eu e Davi, a gente debateu bastante para eu chegar nesse resumo que a gente fez aqui. Então, começa assim. Muito se fala do carnaval às proximidades, quer dizer, perto. A gente fala muito dele quando está chegando perto desse evento, que é anual. E para nós brasileiros é muito importante, tá? A gente se sente muito bem quando está chegando o carnaval. Apesar de parecer que não, mas a gente fica feliz. A gente fica feliz. Festa. O brasileiro gosta de festa. Isso aí ninguém pode negar. Nós gostamos de festa. O brasileiro tem isso. Tem essa coisa do ser solidário, de estar sempre com alegria, de gostar de colocar para fora, extravasar. Vocês podem perceber que as nossas torcidas, elas são fervorosas. Quando a gente procura torcer por alguém. Então, tem determinados segmentos que fazem os retiros. Espírita também faz retiro, tá? Nesse momento está acontecendo em Santa Maria Madalena um polo do ENEF, que é o encontro da família espírita. Quem quiser ir, acontece durante todo o carnaval. Só não é aquele, como os outros retiros, que também nós temos a Comerge, aqui no estado do Rio, nós temos a Comerge, que também é um retiro espírita, que fica lá o carnaval inteiro. Em Leopoldina temos o Cogel, que também fica lá, os jovens ficam lá durante todo o tempo do carnaval, e as outras religiões também têm. E nós temos o ENEF, temos um polo em Friburgo, um polo em Madalena, de 11 às 2. De 11 às 2 da tarde, se não me engano. Depois, se alguém quiser saber, eu até falo o horário certinho, mas não é o dia inteiro. É um momento de quê? De oração. De oração para todos nós encarnados que estamos passando pelo período do carnaval. Por que eu falei isso? Porque é um período, nós sabemos que os nossos irmãos desencarnados precisam, para atuar na matéria, eles precisam da nossa essência. Eles precisam de nós, da nossa energia animalizada. Nós estamos aqui, na matéria. Nós somos alma. E os nossos irmãos que estão desencarnados são espíritos, porque não tem o corpo, mas tem o perispírito e o espírito. Nós temos os três: corpo, perispírito e espírito. Então, eles, para sentir essa vibração do carnaval que a gente está sentindo, eles precisam da gente. Já prestaram atenção num baile infantil de carnaval? É doce. São crianças brincando, crianças se divertindo, crianças pulando, sob o olhar atento dos pais, que é o correto. Não vamos colocar as nossas crianças para ir para uma festa de carnaval, uma festa de exposição, uma festa de grande porte, sem a nossa vigilância. São crianças, precisam da gente, da nossa orientação, da nossa vigilância. A gente costuma dizer, pai e mãe gostam muito dessa frase: filho, a gente não confia nem desconfia, a gente confere. Ok, tá certo? É bom saber quem minha filha está namorando, quem meu filho está namorando, quem minha filha, meu filho está fazendo. É bom a gente saber. Então a gente vê que na festa do carnaval existe os bailes
que todos nós aqui sabemos que a gente pode ir, mas tem aqueles que não nos cabem. Mas aí vai entrar o quê? Cada um vai aqui perceber aonde nos cabe. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, esse baile você pode ir, esse você não. Esse eu posso fazer isso para mim. O que me cabe? O que me serve? E é isso que Bezerra de Menezes vem falar com a gente. Para tal estudo, precisamos primeiro entender que não cabe a ninguém o julgamento de outro. Eu falei do ENEF, estão lá orando para os nossos irmãos que na cabeça deles, tranquilo, virá a noite dançando. Então, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem erro. Então, cabe a nós, que já consegue captar essa ideia, entender. Muitas pessoas estão ganhando até dinheiro, trabalhando honestamente nesse momento. Honestamente. Estão vendendo adereços, estão trabalhando, confeccionando fantasias. Pessoas que estão nas ruas, até falando sobre o excesso. Porque tudo que é em excesso não é legal. Tudo, até religião. Porque até aquela pessoa que só fala na religião e vira um fanático, ele já não começa a ver outra coisa. A gente precisa da religião, sim, é o nosso religário. É onde a gente vai estar se reconectando com Deus. Mas tudo em excesso não faz bem. Então é isso que a gente vai entender aqui agora. Temos nossa liberdade que foi concedida por Deus, nosso livre arbítrio. Ele é meu. Deus não interfere. Ele é meu. E cabe somente à nossa consciência. É aí que está. O que adianta eu sair daqui? Estou falando que não é uma coisa... Não vá no carnaval. E eu pego e saio daqui escondido, vou lá para o sul de São Paulo, lá para o sul da Bahia, escondidinho, ponho uma máscara e vou para o carnaval fazer coisas erradas. Lembra que eu falei de que os nossos irmãos desencarnados precisam da nossa energia animalizada para atuar? Atuar na bebida, atuar nas paixões, todas as paixões. Paixões que eu estou dizendo aqui são os vícios. Bebida, comer demais, namorar demais. Eles precisam da nossa energia para fazer isso. Então, está na minha consciência, está aqui. Eu preciso analisar se aquilo que eu estou fazendo vai de acordo com o que está aqui, com a nossa regra de conduta. Se alguma coisa que eu estiver desviando, para, que está errado. Isso é a sua consciência, você com você mesmo, reforma íntima. Eu preciso analisar, justificar, controlar as minhas escolhas. O que me cabe? O que me serve? O que é bom? Se eu não me fizer essa pergunta para mim, eu não vou saber. Eu preciso me perguntar, eu preciso me questionar, eu devo me questionar. E de resto, o tribunal real não se encontra na terra, e sim dentro de cada um de nós. Reforma íntima. O carnaval, ou festa da carne, como o próprio nome já remete, é a comemoração de tudo que o matéria, paixões, de tudo que o materialista elege como prazer, onde muitas pessoas costumam exagerar nas suas formas de comportamento. Mas aí a gente vem com aquela frase bem bonitinha, cada um segundo tuas obras. Eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Com o que eu já conheço, eu devo fazer determinadas situações
na festa, e não digo só de estar falando carnaval, gente, mas olha só, são todas as festas, tá? Tem festas aí que duram 3 dias. E aí o carnaval já ficou até inocente perto de determinadas festas. São 3 dias de festa, 3 dias que os jovens ficam lá, não dormem nem nada. É uma coisa bem marcante. A gente pode ser uma conversa para um outro dia, porque é extenso também. Pesquisando do carnaval, eu fui ter conhecimento dessas festas, que são bem mais intensas que o carnaval. Sabemos que nos mantemos em constante troca de fluidos. Nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos em troca de fluidos de energias, o tempo inteiro. Mas eu estou sozinha na minha casa. Você está trocando fluidos com um desencarnado, 2, 3, não sei. Quem tem olhos de ver, vai ver. Quem não tem, não vai ver, mas vai sentir. Nós estamos o tempo todo com essa troca de fluidos com o mundo espiritual. O tempo inteiro. E que nossas intenções e nossa energia espiritual são diretamente ligadas ao nosso proceder moral. Por isso que não está aqui, não julgueis. Não, mas olha que absurdo essa festa profana. Por que a gente não faz, então, uma oração? Por que a gente não pede para que tenham paz para quem quer ir para a festa? Porque para aquela pessoa, aqueles irmãos que estão indo para a festa, para eles o momento deles é a festa. E não cabe a mim julgá-los. Não faz parte da minha conduta julgá-los. Então, para que eu vou tecer determinados comentários se eu posso fazer o contrário? Emanar boas energias. Ah, não vai receber? Vai. Vai sim. Se você está emanando do coração, vai, com certeza. E vai chegar como um abraço. Como um abraço de, sabe aquele abraço amigo, gostoso, fraterno? Vai chegar. A partir do momento que você esteja fazendo de coração. Em festas de rua, costumamos ver um comportamento acima da média de outros momentos. Prestou atenção no que Bezerra de Menezes fala para a gente? Em festas de rua, festas abertas. Não somente no carnaval. Em festas de rua. Pode ser até um forró, uma cavalgada. Depende da minha intenção, de como eu estou indo para essa festa. Geralmente no espaço aberto, porque carnaval a gente sabe que é num espaço aberto. Pois que também o carnaval, muitas pessoas, muitas, não todas, costumam se entregar a uma energia muito mais material, imediatista, onde os prazeres inerentes, quer dizer, ligados às vontades materiais, são colocados muitas das vezes, mas muitas das vezes, acima da moralidade. Aí que está o problema. O que é moralidade? O que é certo? O que é errado? É certo eu chegar e me entregar, ficar de um jeito que eu não consiga nem andar, eu precisar ser carregada para um hospital? Porque eu ingeri bebida demais? Isso é moralidade. É certo eu chegar, já sair da minha casa, porque eu vou encontrar com aquela pessoa e lá eu vou aproveitar que está cheio e vou brigar? Isso é moralidade. Isso é moralidade. Então, é válido isso? O carnaval, continua Bezerra, é uma festa que ainda guarda vestígios de quê? De nós bárbaros, de nós primitivos, do homem velho, que teima em ficar acordado dentro de nós. Teima. A gente demora muito para deixar esse homem velho para trás, para adormecê-lo de fato.
E Bezerra chama essa atenção para a gente. Nós estamos muito próximo do nosso começo. Nós já temos algumas camadas, nós já estamos aqui há algumas existências, mas nós estamos muito próximos do nosso começo. A gente ainda está muito próximo do que a gente começou. A gente ainda está pertinho da época que a gente era, bateu, eu devolvo. Olho por olho. Analise-se, vai na consciência de novo. Fez comigo, vai ter de volta. Então a gente está muito próximo do nosso começo. Então esse lado primitivo ainda está gritando dentro de nós. E ele está reinando entre nós encarnados. Gente, preste atenção. Não é porque eu vou desencarnar agora, eu não vou virar santa. Eu vou desencarnar de acordo com o que eu sou. Eu não vou ficar maravilhosa, boa, iluminada, porque eu vou desencarnar agora. Eu ainda levo esses vestígios comigo. E o que eu vou fazer se eu gosto muito de uma bagunça? Eu vou encostar perto de quem? Desencarnada. Perto de quem gosta de bagunça. Para que eu tenha como fazer a bagunça que eu costumava fazer, quando aqui estava encarnada. Então a gente está bem próximo aqui, ó. Os encarnados que estão ainda muito fechados nessas paixões, é ali que vão espalhar. Então, vamos imaginar. Imagina a quantidade de irmãos. Olha, e outra coisa. Que o carnaval fica cheio de irmão inferior. Então, aqui, vamos desculpar. Essa reunião está cheia de irmão inferior. Nós somos todos inferiores. Nós estamos aqui caminhando para a nossa evolução. Nenhum de nós aqui é espírito puro. Para isso, a gente está aqui. Sexta-feira de carnaval. À noite a gente está aqui tentando pegar alguma coisinha para a gente se melhorar. A gente é inferior. A gente não é o bam. Nós somos ainda irmãos inferiores. Mas a gente já está despertando. A gente já está acordando. Mas a gente ainda não é puro. A gente ainda não é o top. A gente ainda precisa vir aqui, sentar, ouvir, tomar passe, água frutificada, colocar o nome na caixinha, faz uma oração por mim. Pede por mim, está difícil, me ajuda, a gente ainda precisa. Então a gente está muito próximo dos nossos homens velhos. E quando Bezerra fala isso, ele está olhando para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que ele continua, visto que é uma festa cujo padrão vibratório de boa parte dos foliões e não de todos. Vamos prestar atenção nas palavras, gente. De boa parte dos foliões e não de todos. Não sou eu que estou falando não, tá? É Bezerra de Menezes. Não sou eu que estou falando. A Rita está falando isso. Bezerra de Menezes. Eu fiquei uma noite inteira, que eu durmo bem pouquinho, eu fiquei uma noite inteira disso aqui, ó, vendo palestra, ouvi o Divaldo, ouvi o Jorge Larrat, ouvi o Haroldo Dutra, e todos eles entram num consenso de acordo com isso aqui que eu estou falando, o que Bezerra falou. Eu estou só transmitindo. De boa parte dos foliões, essa emanação, esse padrão, encontra-se baixo. Assim, mesmo quando estamos lutando ali, ó, lutando para conquistar um padrão vibratório mais elevado, corremos o risco de nos contaminarmos pelo ambiente se não estivermos com intenções bem definidas e elevadas. O que isso quer dizer? Como é que está meu pensamento? Então, cada vez que eu penso mal de quem está indo para o carnaval, eu estou baixando a minha vibração. Se eu estou falando mal de quem está pulando o carnaval, eu estou baixando a minha vibração. É isso que Bezerra fala para a gente. Pensamentos e atos voltados para o bem. Se eu não estou com meus pensamentos voltados para o bem, eu estou naturalmente baixando. Quando eu baixo, eu abro a porta. Quando eu abro a porta, eu cometo os erros. E quando eu vou deitar de noite no meu travesseiro, eu vou me arrepender. Eu vou sentir que eu estou errada. Mas por quê? Eu estou falando do outro. Eu estou julgando o outro que está indo. Então, quando eu começo a falar mal, se o Evangelho fala para eu não julgar, é para eu não falar mal do próximo. Se eu estou falando mal do próximo, eu estou baixando minha vibração. Se eu estou baixando minha vibração, eu estou abrindo as portas para todo mundo que estiver ali, ó, doido para que role uma briga,
vai chegar perto de mim. O mundo espiritual não está lá longe, não. Está aqui, ó. Se tiver um médium vidente aí, vai ver quem está aqui comigo. Eu garanto que é uma pessoa que está bem, que está me botando para falar coisa aqui que eu nem ia falar. Estou sentindo que está, ó. Eu tô quente. Porque é um assunto delicado. Eu estou sentindo. Porque eu estou meio que tentando ir para um lado, eu estou voltando para outra. Sinal de que a gente está precisando ouvir. Inclusive, essa aqui vos falam, tá? A gente está precisando ouvir. Tem alguém aqui, tá? Sabe quando mete o dedinho na ferida? Tá aqui, ó. E eu tô escutando, mas tudo bem. Na espiritualidade, os espíritos que ainda se comprazem com as trevas agem durante o carnaval para que os excessos de todos os tipos, preste atenção, os espíritos que eles ainda estão, mas não vão ser para sempre. Vão ser espíritos puros, assim como nós estamos caminhando para lá. Ainda se comprazem com as trevas, não são trevas, ainda gostam da treva, ainda agem durante o carnaval para que os excessos de todos os tipos sejam cometidos em nome das festividades. Aí vem lá, carnaval. Exposição de cordeiro também é um danado, hein? É uma coisa impressionante, hein? Eu sei porque a gente mora na janela da nossa casa, a gente vê a festa. Mesmo se eu não quiser ir na festa, não adianta. A festa está no nosso quarto. E a gente vê coisa. A gente está exposição de cordeiro. Inverno. Não tem o ofurô do calor. Um frio enorme. Tem vezes que está até 2 graus. A gente não consegue nem abrir a janela. E a gente vê coisa. Então, festividades. E isso pode acarretar em situações de vampirismo espiritual. Então, abrir, ó, chegou. E obsessões complexas que são angariadas durante esta temporada, onde muitos encarnados, nós que estamos na carne, encarnado é porque estamos na carne, podem baixar sua energia espiritual a níveis primários, homem velho, deixando o homem velho falar mais alto. E a gente deixa, escuta e obedece. O que é pior, a gente escuta, presta atenção, detalhadamente e obedece. Há nesses momentos de indisciplina sentimental, olha como Bezerra é carinhoso. Indisciplina sentimental, abertura para que os espíritos que ainda vivem, de novo ainda, vivem nas trevas, acessem os nossos corações. Somos nós, abrindo as portinhas. E às vezes, toda uma existência não vai bastar para consertar o que foi feito numa noite. Olha a nossa responsabilidade aí de novo. Uma existência inteira não vai adiantar para a gente consertar um que a gente fez em uma noite. Eu achei isso aqui tão interessante. Isso aqui quem fala para a gente é Emmanuel. É Emmanuel que fala isso para a gente. Acesse os corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos de atos infelizes cometidos em hora de insanidade e de esquecimento do dever. Qual é o meu dever? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Não precisa? Olha para o seu. Qual é o seu dever? O que a gente está fazendo aqui? Como espíritas, somos fortemente induzidos a não participar de tais tipos de comemorações. Nós sabemos isso que eu falei. Nós estamos, ó, o mundo espiritual não está lá longe. Ele está aqui pertinho. Pertinho. Então, vamos entrar agora na nossa doutrina. Não porque temos uma doutrina que é moralista ou reprovadora. Pelo contrário, o Espiritismo não proíbe nada.
Ela diz pra gente o que pode acontecer se a gente fizer a besteira. Então, nós não temos uma doutrina reprovadora. Por muitas pessoas acharem que aqui pode tudo, se começar a estudar o Espiritismo, vai ver que não é por aí. Porque a responsabilidade vem para as minhas costas, não vai para as costas nem do obsessor, nem para o meu amigo, vem para a minha. Vem para as minhas costas. Então, não tem o outro lá que, coitado, levou o nome de diabo. Não tem. Então, nós não temos essa doutrina que faz com que a gente seja tolhido. Ela nos mostra qual a porta. Ela nos mostra a estreita, a larga. Então, não porque temos essa doutrina que é moralista ou reprovadora, mas porque entendemos as consequências do mau uso do livre-arbítrio e da infabilidade da lei de causa e efeito. Eu errei, eu vou ter que reparar. Nem meu pai e minha mãe não vão reparar por mim. Eu fiz, eu pago. Eu fiz a conta, quem paga sou eu. Doutrina espírita, lei de causa e efeito. Livro dos Espíritos. É só estudar. Sabemos que todos os atos de excesso, seja no carnaval ou em qualquer dia de nossas vidas, pode ser num dia comum, uma segunda-feira qualquer, no dia 5 de maio de 2026, eu posso estar fazendo uma besteira que eu estou escangalhando com a minha existência inteira. Repito de novo, não são palavras minhas, Bezerra de Menezes. Serão cobrados à medida em que forem cometidos e que o melhor para a vossa vida futura é. O que é o melhor para a vida futura? Evitar contrair mais débitos diante das leis de Deus. Compreendemos? É o carnaval que é ruim? Ou o que eu quero fazer nele? Pegou? Eu peguei. Por muitas das vezes eu falei, nossa, está chegando o carnaval aí, Jesus, toma conta, essa gente doida. Eu já falei isso, eu acho que a maioria de nós aqui já falou isso também. Quando a gente fala isso, abriu a porta. Abriu. Mas mesmo assim, continuando falando da nossa doutrina, nós somos livres para concretizar qualquer desejo que tenhamos. Eu faço o que eu quero. O que eu quero. Livre-arbítrio. Ele é meu. A doutrina espírita é diretriz de segurança para as nossas vidas. Ela tira o véu, abre os nossos olhos. Não é um carrasco que nos manda e desmanda. Pelo contrário, temos todo o manancial de conhecimento que os espíritos nos trazem. Evangelho segundo o Espiritismo. Quer saber se você está fazendo certo ou errado? Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui. Então, quer saber se você está na diretriz, se você está no caminho certo? Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é claro quanto a qualquer materialismo. Devemos sempre valorizar mais o que é do reino de Deus, que, segundo Jesus, não é deste mundo. Jesus nos fala: o meu reino não é deste mundo. Não pertence a este mundo. Sabemos quantos os espíritos que ainda insistem em permanecer nas trevas, por muitas vezes durante o dia a gente vai para a treva. A gente vai para a treva. Se comprazem de nossos erros e se ligam a nós através de nossos atos e pensamentos menos elevados. Lembra que eu falei? Nossa, vai começar o carnaval, Jesus. Atos e pensamentos menos elevados. Sem sermos hipócritas, pois sabemos que todos nós erramos. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Todos nós erramos, e não só em épocas de carnaval. Não só no carnaval. Somos induzidos pela lógica a evitar participar de atos que já não condizem com a condição espiritual
que busca pelo bem maior. Qual é o nosso? O que a gente está buscando? A perfeição. Cada um faça a sua análise. Vale a pena? É inofensivo? Vou me divertir? É um divertimento sadio? A gente precisa, tá? A gente precisa, tem a lei do descanso, a lei de destruição, a lei do progresso. Nós precisamos. Se você pegar e trabalhar direto, seu corpo vai entrar em exaustão. Se você ficar deitado na cama direto, seu corpo vai ficar sem se mexer. Então, nós precisamos de ser harmônico com tudo. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso comer, eu preciso descansar, eu preciso me divertir. O divertimento faz parte. Como é bom te dar uma gargalhada? Ou vai dizer aqui que alguém não gosta? Eu adoro rir. A maioria das minhas fotos eu estou rindo. Adoro. Adoro dançar com as minhas crianças lá em cima. Adoro. E que mal tem nisso? Que mal tem nisso? É errado? Jesus condena? Não. Não condena. Sabendo das artimanhas daqueles espíritos que insistem ainda em permanecer nas trevas para angariar mais encarnados para os seus projetos de contrariedade com a evolução planetária, então fica o questionamento: exercício para casa. Vale a pena eu arriscar a minha integridade espiritual por algo que eu sei que não é o mais importante? Vale a pena? Cada um responde a sua. Cada um. Isso vale até para papais e para mamães. Cada um responde a sua. Vale a pena? E filhos principalmente. E filhos principalmente. Cada um responde a sua. A resposta que a gente tem aqui é a seguinte: a resposta é de cada um. E não existem respostas erradas, somente respostas condizentes com o momento que o evolutivo de cada ser. Porque se você perguntar para uma pessoa hoje que gosta de fazer muita coisa errada, ele vai falar que aquilo é o certo dele. A gente sabe que não é, mas ele vai falar que é o certo dele no momento. Ele está errado? Está indo contra a lei de Deus? Sim, mas na cabeça dele não. Mas é o momento dele. Então, de cada um. Aí no capítulo 2, parte 2, da encarnação dos espíritos, do livro dos espíritos, está lá a pergunta 132. A resposta maior, eu fiz um resumo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna? Ou para quê? Para que isso vai me servir? Deus lhes impõe, quer dizer, a todos nós, Deus nos impõe, isso os espíritos respondendo, ele diz, Deus lhes impõe. Então a gente faz aqui, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. A primeira missão que nós temos aqui, cada um de nós, cuidar da nossa vida. É a primeira missão. Essa missão aqui todo mundo tem. Dar conta da própria vida. E de preferência num caminho legal, num caminho correto. Primeira missão, cada um aqui com a sua vida. Daí sofremos todas as dificuldades da matéria. Então, erramos e entramos aonde? Na expiação. A gente só vem para aqui para provar e expiar porque a gente fez besteira. Por isso que nós estamos em prova e expiação. Porque quando a gente não errar mais, a gente não vai precisar expiar mais. Então, depende de cada um de nós saber o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou contraindo débitos ou eu estou quitando? Então, lembremos, eu estou contraindo ou estou quitando? Resposta: esperamos que esta pequena dissertação sobre um assunto tão amplo e tão controverso sirva de luz para iluminar nossos pensamentos e diretrizes. Que Deus nos conceda o entendimento e bom senso para decidirmos o que fazer de nossas vidas da melhor maneira, a fim de alcançarmos a evolução desejosa de nossos corações. Pergunta que não quer calar.
É o carnaval que é ruim ou nós que fazemos as besteiras para que o carnaval ganhe a fama de ruim? Eu posso ir para uma festa de aniversário de 1 ano com uma intenção terrível na mente. Que o carnaval seja sereno. Tem os foliões que vão fazer coisas ruins? Ok, não cabe a nós julgar, mas nós podemos sim orar para que a paz chegue ao nosso planeta. Só depende de cada um de nós. De cada um de nós. Não adianta só um falar. Um galinho eu quebro fácil. Um monte de galho eu não quebro. Então que saibamos ser feixe e não galho. Que saibamos orar por todos aqueles que gostam do carnaval, que gostam da folia, que gostam da festa, e também respeitar aqueles que não gostam. Respeito. Essa é a palavra que eu deixo. Que possamos chegar em nossos lares e imaginar o que eu posso fazer para que esse carnaval não seja tão ruim. O que eu posso fazer de melhor? O que cada um pode fazer de melhor. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido mostrar que cuidado com as palavras e principalmente com os pensamentos. Os meus pensamentos vão longe, muito longe. Muita paz para todos, que o Mestre Jesus nos ilumine a todos.